grande líder. E o Porto precisa, nesta altura, a ser verdade que já saíram alguns dos seus líderes, principalmente o Herrera, que já está definitivamente... Já saiu o Filipe Militão, esses estão definidos. Não convém perder muitos mais Brahim, mais Adriano líderes. Lopes, Hernani, Maxi Pereira, Herrera e Fabiano terminam o contrato precisamente hoje. Agora, quanto mais o Porto conseguir a este nível, como o Alex Telles e entre outros, e os jogadores que fizeram parte base da equipa do Futebol Clube do Porto ano passado e há 2 anos. Será uma solução muito mais ideal do que estarmos aqui a arriscar, como já o dissemos, mesmo que a gente saiba onde estão os bons defesas esquerdos, o lateral esquerdo, mas todos nós sabemos, hoje há listas dos jogadores, os grandes jogadores, sabemos que altura têm, onde jogam, que seleção frequenta, e até se sabe o valor, isto é quase um tipo de leilão em supermercado. Portanto, ficar com os grandes jogadores é sempre uma boa solução. Porquê? Porque o Porto vai querer, a todo o transe, recuperar o título que não ganhou, que teve hipótese de ganhar e não ganhou, foi para o Benfica. E, portanto, é dentro desta lógica que eu vejo o Porto a construir uma equipa e o seu presidente e os seus dirigentes estão, de certeza absoluta, sem estarem a fazer muita onda, sem fazer muita especulação, e estão a formar uma equipa que, aliás, como já disse o seu presidente, que não vai deixar de ser altamente competitiva. Está preocupado com o facto de não se ouvir grande coisa por parte daquilo que são os interesses do Porto? Ou, colocando a questão ao contrário, nós falamos até e ouvimos falar do interesse do Porto em alguns jogadores, mas o Porto não tem conseguido contratar os jogadores sobre os quais mantém a atenção. Os nomes têm saído a público, têm vindo a público. Isto revela o quê do Futebol Clube do Porto nesta altura? Podemos começar, por exemplo, por Bruma, mas podemos falar de outros. O japonês também, o guarda-redes, uma quantidade de guarda-redes. Por isso é que eu acho estranho, acho que o Porto está a fazer isto muito bem e muito bem de forma discreta. Porque o Porto sabe que vai para um mercado em que, sendo o Porto, ou o Benfica, ou o Sporting, as grandes equipas, mas o Porto é do Porto, vamos falar, inflaciona logo. Se o Porto disser, se manifestar o interesse em ter um jogador de uma equipa que pode ser muito boa, às boas até nem temos capacidade económica ou financeira para lá chegar. Mas Mangala esteve quase contratado e não veio o Mangala. Sim, o Mangala estava... Porquê? Bruma também já era dado como certo, também acabou por não vir. Por isso é que impõe-se, exige-se que não se faça muita publicidade daquilo que se pretende. Mas já vão tarde. Porque não sabemos quem é que contrataram. É essa a minha dúvida, João. Assim, se não for, eu vou admitir, olha, foram atrasados. Mas neste momento eu não posso dizer... mais negas do que o normal. Eu não posso, mas aqui está outra questão. Eu não sei se... Mas outra questão que eu gostaria de pensar que é assim. Portanto, porque também se não for assim, a minha inteligência não vai para além disto. O Porto sempre comprou e contratou quem quis sem dizer nada a ninguém. Mas o Porto queria, António, contratar o Bruma e não conseguiu. Outra história. Mas deixe-me concluir, por favor, Inês. Mas o Porto também usou sempre uma estratégia que poderá estar um bocadinho gasta, admito, já não o nego, mas que era distrair os outros clubes, isto é, dizer que quer um jogador quando está a negociar outro. O Porto usou sempre esta estratégia. Então, António, acha que de facto não queria o Bruma, por exemplo? Eu não estou a ver o Futebol Clube do Porto. Estaria muito mal o Futebol Clube do Porto se todos estes jogadores que têm sido anunciados como sendo pertença ou vontade do Porto e tivessem fracassado de todos eles, isto seria um desastre para o Futebol do Porto. Mas é no fundo essa ideia que não é um começa desastre, a não é em passar termos para... de eles não virem, em termos daquilo que é a imagem, daquilo que é a personalidade, daquilo que é a característica do Porto, do Futebol do Porto. E a própria motivação do adepto, que vê muita gente a sair. Tudo isso implicaria outras coisas, como é evidente. Agora, eu estou em querer que o Porto, quando abrir agora, acredito que a partir da manhã, quando tiver que fechar o plantel, vai ter uma equipa, pode ter a certeza absoluta, à altura, ao nível do Benfica, ou melhor, que o Sporting, com o Benfica, ou igual. Pior não vai estar de certeza absoluta. Nuno. O resto tenho que especular, não posso dizer. Ou há, de facto, novas dificuldades que o Porto não tinha no passado para convencer ou para contratar? Convencer os jogadores, e não é convencer a vir jogar para o Porto só porque é o Porto, é convencer também financeiramente os jogadores a representarem o Porto. Eu acho que... mas só 2 segundos. Mas isso independentemente, concluindo, sabendo que o Porto está intervencionado.
Essa é que é a Atenção, questão também. só que depois, mas a partir da manhã deixa de estar, começa a entrar num outro plano. Está, mas com outras condições. Atenção. Tem Está outras noutras condições. Sim, são outras condições. condições. Portanto, até lá, Sob João, até supervisão. lá não se pode fazer António, o que não se pode fazer. tenham em atenção, Atenção a isso. aquilo que acontece a um dos clubes que já foi um dos mais poderosos da Europa, Milão, por exemplo. o Milão, que Precisamente, estava sim. classificado para a Liga Sim. Europa e que de repente, por Ficou fora. fair Não play teve financeiro, hipótese, vai não ficar teve fora. hipótese, O que é não é o bom para caso Paulo do Porto. Fonseca. Dá lugar Não é à o caso Roma, do sim. E pronto, isso é uma das coisas que o futebol moderno tem que ter cuidado, esses tetos salariais e todas essas intervenções. Mas o que eu acho que aqui que me chama um bocadinho mais a atenção, mas lá está, não podemos estar a falar sem saber. Pois não temos dados, Mas a partir do Porto saberia que Brahim, Herrera, agora mais recentemente Casillas, Filipe, Militão, Maxi sairiam. Eu tenho a certeza, que custa muito a entender, que não tenha havido uma preparação prévia de dizer, olha, para estas ausências do nosso plantel temos que ir Claro que buscar está, X não. ou Y jogador. Claro Quer dizer, que está. parece-me a Evidente. mim que muita coisa É teria que evidente que mudar está. e o Porto, ou seja, era quase o Porto a não ser Porto. Agora, a nega do Bruma, sinceramente, não me espanta nada, que o Bruma é prol. Nós sabemos que o que é hoje, amanhã não é. Isso quer não dizer, é do Bruna, foi do empresário. foi do empresário, sim, mas não é já que o Bruna, Sporting foi uma o atrapalhada Bruma. tremenda e nós sabemos que aquilo foi um processo um bocadinho São estranho. expedientes um bocado. A ideia do pré-acordo na Nakajima, também não sei por que razão é que se anuncia um pré-acordo. É fiável. É inédito. É inédito, um pré-acordo, não é? Portanto, há aqui uma série de coisas novas. Mas não é inédito, não, porque o processo tem um término, isto é, há aqui a mediar todo este processo uma data. Impõe-se uma data como se pode impor uma hora e um minuto. Certo. Portanto, se estão a funcionar assim, então nessa altura o Benfica também já podia ter dito que não estava ainda a estudar a proposta. O Benfica está a estudar uma proposta. O Benfica não disse que já vendeu para o Atlético de Madrid o João por 126 milhões. Recebeu uma... Pois que é o que diz a lei para fazer, é a legalidade das coisas. E aqui há algo mal disso. Não há absolutamente mal nenhum. É um procedimento apenas. É um procedimento. Portanto, se eu não posso proceder de outra forma, como é que vou o quê? Vou entrar na irregularidade? Mas vou entrar... na prática... Se eu não posso fazer, porque a CMBM impõe, a lei impõe, o fair play impõe, portanto, tem que se cingir às regras e aplicá-las, saber aplicar, não transgredindo, sob pena de serem penalizados. É isso que está a acontecer. Na prática, então, um pré-acordo é o quê? O pré-acordo pode ser uma coisa qualquer, até de boca. Se a gente oferecer... Desde que haja, o pré-acordo é sempre uma coisa que se faz desde que tenha boa fé, até pode ser mais que um pré-acordo, desde que as partes estejam interessadas em fazê-lo e a forma como escolherem fazê-lo. São uma série de notícias e modus operandi que não estamos habituados a ver o Porto fazer. Mas lá está, pode ser estratégia, pode ser... juntar a isto, podemos juntar a pode ser isto o Zé calendário, Luís pode ser calendário, 1 de julho, Não amanhã, é calendário, não é? Claro, e depois é o calendário Como fiscal, ainda diz a tem outra palavra coisa. depois. Pode chamar esse calendário fiscal também. Certo. Vai transgredir? João, qual é a tua opinião? É o calendário fiscal? A minha opinião neste caso É o silêncio para salvaguardar o negócio? Não. Qual é a tua leitura de tudo há isto? claramente. Há claramente um E problema. independentemente do que se venha a passar a partir da manhã, há claramente uma dificuldade, eu diria, inédita do Futebol Clube do Porto, em, mais que não seja, em começar a fornecer tranquilizantes, no melhor dos sentidos, aos adeptos. Os adeptos já não devem ter achado muita graça que 2 jogadores como Herrera e Brahim saíssem a custo zero. Já não falo de Adriano Lopes, já não falo de Maxi, já não falo de Hernani, embora Hernani, por exemplo, eu acho que é um erro crasso. Hernani salvou o Porto em alguns jogos desta época. Enfim, Casillas é um caso absolutamente distinto disto tudo e que não pode ser aqui envolvido. Agora, vamos lá chamar os bois pelos nomes. Qual foi o único jogador, independentemente da teoria do desviar as atenções, qual foi o único jogador que foi assumido como interesse do Futebol Clube do Porto, tanto pelo Presidente como pelo treinador? Chama-se Zé Luís. Zé Luís joga no Spartak de Moscovo. Hoje ganhou 3-1 ao CSKA. Está a fazer o estágio com o Spartak de Moscovo. Custa 10 milhões de euros e o Futebol Clube do Porto, passados 10 dias, 11 dias, dessa intervenção pública do seu Presidente e do seu treinador, ainda não contratou.
Acho estranho. E que me dirá o João José Luís amanhã, ou daqui por 2 dias, vier para o Porto mesmo pelos 10 ou por 5 ou por 7. Digo que, O que é que vais dizer? em determinada medida, já vem tarde. A questão do Nakajima... Não, já lá vamos. Mas espera aí, porque há mais. A questão do Nakajima... Tem tarde e não pode Há um jogar. pré-acordo anunciado no canal do para o clube, treino. no canal de televisão do clube, não é verdade? E depois hoje... E não é com recurso a fontes geralmente bem informadas, é com discurso direto do empresário do Nakajima. Hoje é desmentido sequer um contacto do Futebol Clube do Porto com o Nakajima. É Quem é que está a dizer a verdade? Não sei. É mais uma O manobra de empresário versão... não é de certeza Olha, absoluta. Inês, mas espera aí. Siliki falhou. Kubek falhou, o tal guarda-redes, e Que suposto... agora há notícias de que terá Pronto. havido... Agora, vamos... Falha Não, num dia, desculpa mas... lá, dá-me só um minuto. Dá-me só um desculpa, minuto. desculpa. Vamos olhar para os nomes que têm estado em cima da mesa. Mangalá, já foi jogador do Futebol Clube do Porto, não é? Marcano, interesse para ir buscar lá a Roma, já foi jogador do Futebol Clube do Porto. Bruma, que já falhou, é um jogador português. Zé Luís, é um jogador que saiu do Campeonato Português. E Nakajima passou pelo Campeonato Português. A pergunta, toda a gente o quis. Toda a gente o queria, quis. mas não queria pagar o que o Portimonense e quem A estava pergunta envolvido que no eu negócio faço, a pergunta que eu impunha. faço, e era aquilo que eu queria chegar, é esta. Onde é que está o scouting do Futebol Clube do Porto a descobrir novos nomes? Zé Luís, Ok, já percebi. Bruma, Nakajima, Mas temos que aguardar Marcano para a e resposta. Mangalá. Onde Temos é que que estão? aguardar para a resposta. E gostava de dizer mais. E gostava de dizer mais. Quando Lúcio Gonzalez, Lisandro Lopes, Diego, que ainda está a marcar golos ao serviço do Flamengo de Jorge Jesus, Jackson Martínez e Radamel Falcão vieram para Portugal, eu sabia muito pouco quem eles eram. E, no entanto, estão entre as grandes vendas, por um lado, e entre os grandes sucessos desportivos do Futebol Clube do Porto, por outro. Dá a sensação que o Futebol Clube do Porto, a partir de certa altura, deixou de fazer os trabalhos de casa. Mas não deixou. Pode ser, António, então pode ser a certeza que não deixou. Está bem? Então porquê é que está o seu condicionado. nome só aparece em volta... Não, há um nome, há aqui outro nome que de facto precisou de um grande trabalho de scouting e que também esteve associado ao Futebol Clube do Porto. João Félix. Não, Buffon. Pensei que era Buffon também é um rapaz novo e que o scouting do Esse bem Futebol Clube quando do o Porto... Casilhas, se quiser, o Porto não está interessado. O Porto, nos jogadores que está interessado e que sempre esteve interessado, estão contratados. O Porto não estava Posso interessado, dizer o Porto que não estão. estava interessado em Mais, Bruma. O Porto tem Não. uma lista de mais de 10 ou 15 jogadores. O Porto não Até estava... precisamente são 17. António, o Futebol Clube oferecerem-se, olha, e de altíssima qualidade, oferecerem-se ao Porto, os empresários oferecerem os jogadores ao Porto. Com o Porto todo sabe o escolher. respeito. O Porto é que escolhe. E quando tiver oportunidade, quando passar esta fase, que está limitada pelos prazos que nos impõe, quer o fair play, quer... Então, António Oliveira, está quer convencido se amanhã está convencido? fiscal, Com o Porto vai todo começar o a respeito- dizer, com todo o a vir- respeito a vir e com toda a terreiro, amizade, mostrar com todo o respeito e com dos toda a jogadores amizade, isso é um que lhes cenário- foi isso é um oferecido cenário que não se- e os que já contratou. Com todo o respeito e com toda a amizade, isso é um cenário que não existe este ano. Não há grandes João, jogadores. vamos Não, com António, eu não Vamos digo, com calma. não digo que o Futebol Clube do Porto não Vamos consiga com calma. contratar e bem, mas Vamos não há com grandes calma. jogadores a oferecerem-se ao Futebol Clube do Porto como nos eu outros conheço tempos. alguns. Não há, não. Há alguns Não, mas atletas lamento até imenso, de mas não há. seleções. Se não, E depois João- vocês ainda têm outra coisa que eu vou dizer. Eu vou dizer que vocês já pensaram e não disseram ainda. Sabem que campeonatos é que estão a ser disputados neste momento, nesta altura no mundo? Copa América, Gold Cup e a Cana. Pronto, deixem acabar. Mas nada, deixem acabar esses campeonatos. Depois vamos ver como é que a coisa questão vai. é- a questão é- vai a questão é- regimentar. A única, Epá, deixem acabar. a única Estamos contratação a falar anunciada agora. do Futebol Clube do De Porto, facto, de está facto, na João, competição. estamos a está falar na Copa de América, cor. perdeu foi a Neste titularidade da momento Argentina. estamos a Mas falar isto- A questão que se coloca aqui é que nem sequer no final da primeira parte das contratações estamos. Portanto, estamos a Claro fazer que uma não. análise ao jogo e Claro. estamos nos 30 minutos de jogo. Exatamente. Não, mas é só uma Mas coisa. eu Mas a não, análise que o João... eu não estou a analisar o desfecho das transferências. Eu O que eu sei. estou a analisar. No momento. Eu, se fosse João, adepto do se Futebol Clube do Porto, neste circunscrevermos. momento estava a tomar calmantes. Sobre isso não tenho Não, nenhuma que não é dúvida. preciso tomar Não é preciso, calma. também não é preciso recorrer. Vamos ver. Não, mas eu estou a perceber o que tu Impecável. estás a dizer. Vamos ver onde é que a coisa vai chegar. Ao dia de hoje,
ao dia de hoje, não há um jogador novo. Eu percebo o que estás a o dizer. Sarabia? Ao Sarabia, Sim, Sarabia, sim. sim. Foi. Não, mas não é um jogador novo. Não há um jogador que nós nunca ouvimos falar em relação ao scouting, como tu dizes. Nada. Pois, são todos jogadores que já passaram por aqui, ou seja, são. Ou estiveram em Portugal ou estiveram no Bastava Porto. ver os jogos para perceber que eles são bons, claro. Há 2 que é anos que também interessa. ninguém falava e fomos campeões. Mas não contrataram ninguém, António. E fomos Nessa altura não contrataram Atenção, ninguém. Mas este Ah, ano... não, Depois foi buscar contrataram um jogadores. Mas guarda-redes. este O Van ano, Aert. se precisarmos de contratar, contratamos. Se já não estiverem contratados, estão semi-contratados. Agora, há prazos Quando nós que nos não podem encontrarmos a ser 4 de ultrapassados. agosto, Há vamos poder regras que continuar a 4 de impõem agosto ainda não, um a 4 de determinado agosto tipo de ainda não. comportamento. Mas, Não se pode não, desculpa ultrapassar lá, sob 4 de agosto pena ainda não, de e sermos o Futebol Clube do Porto, 3 penalizados. dias E o depois, tem a Porto pré-estreia não está a da Liga dos dormir, Campeões. está a fazer aquisições de acordo Isso. com o Presidente e o seu treinador, e o seu treinador e o Presidente, e na altura própria vai apresentá-las e vocês até vão se assustar, até já deixam de logo, até começam logo a perder. Vamos ver. Quer ver? Então vão ver. E António. alguns até estão bem pertinho de nós. Estamos todos a falar neles e ninguém se Ainda apercebeu bem. sequer. No dia 4 de agosto, António, Então não sei como é que funciona o Porto. António, no dia Por 4 amor de de, Deus. no dia 4 de agosto, quando nos Por voltarmos amor a de Deus, encontrar... estão bem nos nossos olhinhos. E ninguém está... No dia 4 de agosto, quando nos voltarmos a encontrar e o Futebol Clube do Porto estiver a 3 dias do primeiro jogo da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, a gente conversa Tudo sobre, tudo sobre se as pensado. coisas... Desse ponto de vista, também não estejam preocupados, porque Ai, eu conheço bem o Mister do Futebol Clube do Porto, não Era aí ia que eu ultrapassar queria- fase nenhuma de trabalho dele, nenhuma das António, fases. era aí que Ele eu queria- sabe que provas tem que disputar, sabe que tem que ganhar... tem que ser- eu também acho que- isso não é... eu também acho Ele não que foi tem de que estar, tem férias que estar, e tem que agora, estar. quando vier, vou pensar. António, não. há, Não se faz assim. há outra Diga. notícia que teve destaque esta semana, a possível saída, ou pelo menos interesse, até do próprio treinador do Porto, e era esta a notícia que foi avançada em Inglaterra, para sair para o Newcastle. Ainda Isto bem, tem algum fundamento? ainda bem Na que sua tu opinião? tocou nesse ponto essencial. Além de ser essencial, é esclarecedor. Acha que, conhecendo eu bem, e já toda a gente conhece, o treinador do Futebol Clube do Porto, que se não tivesse garantia de que ia ter uma equipa competitiva, capaz de ganhar ao Benfica e ao Sporting e a todos e por aí fora, os que passarem e se cruzarem com o Porto, quer dizer, não tinha a oportunidade, tinha esta oportunidade, ia lá ficar a fazer o quê? Para não ser campeão? Para jogar para o segundo lugar? Por amor de Deus, fez a pergunta que é exatamente o testemunho. Se fosse para si, já tinha sido. Obviamente, não é? E se não saiu é porquê? Porque tem a garantia absoluta de que vai conseguir construir ou reconstruir, chame-lhe o que quiser, um grande plantel e uma grande equipa. Então, António, Ponto. acha que esta notícia avançada pela Sky Sports, porque foi avançada pela Sky Sports e depois teve eco em Portugal, não tem fundamento absolutamente nenhum, mas surge porque consegue perceber? Surge porque o treinador do Futebol Clube do Porto tem procura. E também tem empresário. E tem um empresário também muito cotado, altamente cotado no futebol europeu e mundial. E, portanto, é natural que os clubes, se souberem, se sentirem que há uma possibilidade de um treinador de um determinado clube, o Bruno, por exemplo, provavelmente foi assediado, alguém fez sondagem, o Bruno vai continuar no Benfica, pá, houver hipótese se e fazem tal. com todos, se houver hipótese, são as hipóteses que se colocam. Mas aí não houve isso não uma fuga passa de de uma mera informação, hipótese, então, não porque passa de uma mera hipótese. Portanto, o Sérgio tinha convite. Imagine, um determinado clube pede informação ao empresário ou diretamente ao Futebol Clube do Porto. Não sei se foi diretamente, se foi ao empresário. Se tem condições para sair, ele sai. Se não tiver condições, onde está? E o Sérgio foi muito claro e muito sério e muito honesto, muito claríssimo, quando disse que gosta do Porto, quer o Porto, faz parte do Porto, quer é ter equipa, a certeza de que lhe dão garantias e deram e vão dar, de que ele forma um plantel de acordo com aquilo que é a sua exigência, aquilo que é a sua dinâmica do futebol, aquilo que ele quer para a equipa. Os jogadores que saírem têm que ser substituídos, de preferência por melhores, depois de depender do preço da idade, isso já é uma coisa que lhe escapa. Portanto, eu tenho a certeza que é esta a conversa, o diálogo entre ele e o Presidente Pinto da Costa. E decidiu Não ficar tenho no dúvida, fim da porque época, tem essa antes de ir de certeza. férias, na sua opinião. Está fechado. Exatamente. Eu diria Exatamente. que há um Antes de avançarmos para o Sporting. há um título de um livro de uma grande escritora, chamada Margarita Ursenar, que é O Tempo, esse grande escultor. E eu acho que neste caso é o tempo esse grande decisor. Vamos ver no dia 4 de agosto se o António tem razão ou se a sua inabalável fé portista, neste caso, vai ser um bocadinho abalada. Vamos ter. Mas enfim.
A fé é o Não, eu acho que. Lá está, estamos ainda à meio da primeira parte. Eu acho que o António tem razão quando diz que realmente estas coisas têm que ser preparadas. Eu não acredito que o Sérgio Conceição tenha ido de férias sem ter tido uma reunião com o Pinto da Ou Costa. seja, a Conceição contrata. Não são os treinadores que contratam. São os presidentes, são as estruturas. A contestação à estrutura do Futebol Clube do Porto é particularmente sensível e ainda é mais sensível numa fase delicada em que se sabe que o antigo diretor-geral do Futebol do Clube do Porto saiu do seu lugar no Paris Saint-Germain. Falamos de Antero Henrique? Falamos de Antero Henrique. E quem está a ser contestado... Curiosamente, João Félix sai quando ele trabalhava no Porto. E quem está a ser contestado é o engenheiro Luís Gonçalves. Tudo isto, quer dizer, não é só a equipa, o plantel, o treinador, também é a estrutura. E vamos lá ver quais são as ondas de choque aqui à volta. Calmamente esperemos Estás a para deixar ver. no ar a ideia que Antero Henrique tem feito falta ao Porto e acreditas que pode voltar? Porque é outro assunto que não vamos isso eu não especular, sei. mas... Nem sei se vai voltar, nem sei se tem feito falta. Quer dizer, na ausência de Antero Henrique, o Futebol Clube do Porto em 2017, 2018 foi campeão nacional. Agora, depois de uma época em que as coisas, pelo menos internamente, correram muito mal ao Futebol Clube do Porto, e quando digo muito mal é chegar a 2 finais e perdê-las, ter 7 pontos de avanço no Campeonato Nacional e perdê-lo, ainda por cima do ponto de vista financeiro e estando sujeito ao tal fair play financeiro da UEFA, a estrutura do Futebol Clube do Porto não consegue, pelo menos, já que eu até ponho a hipótese, não conseguir segurar os jogadores, não consegue renovações de contrato nem com Herrera nem com Brahimi, e são 2 ativos dos mais valiosos do plantel do Porto que saem a custo zero. Quer dizer, isto a qualquer adepto dá que pensar. A mim, que não sou adepto, dá-me pelo menos que pensar. O que é que Antero Henrique vai fazer? Não faço a mínima ideia. Eu até posso pensar que Antero Henrique, com o perfil que tem e com o passado que tem no Futebol Clube do Porto, até pode ambicionar ser presidente do Futebol Clube do Porto. Vamos então deixar que o tempo